Antes de mais nada, eu queria agradecer o facto de me terem convidado a participar nesta discussão. E depois queria fazer aqui um elogio muito sincero. Um elogio ao facto de haver uma discussão basicamente sobre assuntos de economia, crescimento e emprego, e uma discussão assente num texto de tanta qualidade, porque de facto eu que fui relatora de um dos PEC e sombra do outro, fui relatora de um dos SICs e sombra de vários outros, e depois fui relatora da União Bancária na parte da resolução e também do texto inicial sobre resolução bancária em geral, de um texto de iniciativa de 2010. Eu comecei a ler com o máximo cuidado este texto e é difícil fazer-se melhor em termos de apanhar tudo, quase, organizar as coisas de uma forma legível e de facto, estar tão atual, porque, digamos, eu recebi uma segunda versão ontem, foi essa versão que eu li, mas, de facto, já as últimas decisões já estão aqui introduzidas. Uma pequena nota que sobre a União Bancária, o Financial Times produziu uma primeira página bem mais interessante do que a primeira crítica que aparece ali. Eu, por acaso, acho que o tenho aqui, depois deixo-lhe ficar, mas uma primeira página mais tarde dizendo... Vou usar, porque vim do outro lado e por acaso trazia isto aqui, em que se diz a União Bancária e o Banking Reforms mark biggest shake-up for 20 years. Isto corrige um bocadinho aquela primeira impressão, que eu também fiquei um bocadinho estranha com aquela reação, embora saiba, enfim, algumas outras características do Financial Times. Dito isto, quando nós estamos seriamente a falar de participação ativa, eu acho que nós portugueses temos a obrigação patriótica de trabalhar ao nível do Parlamento Europeu as matérias de economia. E acho, enfim, e fico-me por aqui, porque tenho tido imensa dificuldade ao tentar, digamos, estabelecer ou fazer vingar a nível de votação ou a nível de estratégia elementos e posições que não são propriamente o mainstream que vem da Alemanha. É preciso aliados do lado do PPE, e esses aliados na parte de economia existiam digamos, a via do CDS, o único membro efetivo era o Diogo Feio. Antes não esteve lá ninguém e agora eu faço apelo a que alguém, digamos, vá trabalhar os assuntos económicos e monetários, e pensava hoje aqui já começar a perceber quem é que iria fazer essa matéria, porque de facto não se pode, digamos, numa área onde está tudo a acontecer, nós portugueses não nos podemos dar ao luxo de dizer generalidades e não ter competência técnica adequada para preencher este espaço que nos é dado, sobretudo agora quando a maior parte destes relatórios que são evocados, ao contrário do que era até quando eu comecei a trabalhar, em 2004, já não são relatórios de opinião, são relatórios de co-decisão, portanto são co-legislação. É evidente que em Portugal normalmente não se dá muita conta do que é que se faz. Eu fiz estes relatórios do Tupac Six-Pack, aquilo é um emaranhado tão grande que ninguém quis saber. E aí não atingi os objetivos que pretendia, também porque, enfim, não tinha condições para isso. No caso da União Bancária, eu revejo-me naquilo que foi aprovado. Ainda faltam peças, mas eu revejo-me naquilo que foi aprovado, portanto, senão teria recusado até ao fim. E acho que se evitaram danos maiores na proposta que vinha do Conselho, precisamente porque estamos numa fase em que o Conselho determina e ninguém pergunta porquê, nem ninguém pede justificações e, enfim, é difícil continuar a falar de um interesse europeu e comum se o Parlamento e a Comissão não estiverem suficientemente organizados e ativos. Isto é uma primeira nota de grande sinceridade neste processo, porque acho que é mesmo preciso organizarmos nisto. E, portanto, este texto é um texto, antes de mais nada, muito sério, muito honesto, muito completo, e os meus parabéns a uma pessoa que eu não conhecia, passei a apreciar e a conhecer, Duarte Valente. Depois tenho aqui mais umas notinhas pelo meio do texto que gostava de transmitir.
por exemplo, nos desequilíbrios macroeconómicos, o objetivo do texto, e eu não consegui fazer tanto como queria, era fazer com que o scoreboard dos macroeconomic imbalances provasse não os desequilíbrios internos ao país, que já estão praticamente refletidos digamos, nos indicadores que já pré-existiam, mas antes os spillover effects e os efeitos cruzados que você trata quando aborda a questão dos impactos assimétricos de políticas comuns ou políticas assimétricas. O que me parece, de facto, um tema a explorar e a tratar, e daí que haja, se for ler a esta luz o que lá ficou escrito, encontrará algumas recomendações para que o tabuleiro de bord seja para comparar e não para incidir com mais uma camada de penalizações nos desequilíbrios internos dos países, que muitas vezes são a base dos excessive deficit procedures e das outras penalizações. Portanto, coisas como esta acho que lhe posso depois transmitir, mas são de facto muito importantes, e aquilo que eu gostava de sublinhar é que eu concordo muito com muitas das coisas que diz. E, portanto, há aqui de facto, e que estão implícitas no relatório, há aqui de facto uma margem muito grande de leitura em comum. E eu acho que uma das vantagens da abordagem que faz é que é uma abordagem técnica, detalhadíssima, e não é uma abordagem ideológica, digamos assim, é uma abordagem de economista. E acho que isso faz muita falta. Concordo quando fala das explicações da narrativa sobre a crise. Acho que é preciso estudar com muito cuidado o que é que estava nas mãos dos países para evitar que acontecesse, com uma redução abrupta no processo de ajustamento ao euro, uma redução abrupta das taxas de juro, adicionadas a uma certa incapacidade de manter a sua competitividade, com o agudizar do mercado interno, o alargamento, a globalização e a taxa de juro e a taxa de câmbio do euro. Portanto, são muitas coisas ao mesmo tempo, e se de facto está nas mãos dos países evitar que isto redunde nos desequilíbrios brutais dentro da zona euro, qual é a margem de manobra dos países para efetivamente contrariarem estas tensões, se é um impacto natural que tem de ser corrigido por outras vias, ou se de facto os países podem corrigir a apetência natural do cidadão, que está num espaço de baixa competitividade estrutural, e a quem é fornecido crédito ad eternum, com taxas de juros baixíssimas e com uma perspectiva de inflação baixíssima, e também com aplicações de poupanças muito pouco rentáveis, evitar que ele se concentre em endividamento excessivo e alguma retenção de poupança em imobiliário. Se de facto isto é compatível, se é uma opção, ou se isto não será algo que precisa de uma reflexão mais profunda no funcionamento desta experiência única que é o euro. E relativamente também a um dos aspectos em que eu concordo muito consigo, e aqui é preciso notar a diferença estrutural entre o problema irlandês e o problema português. Porque a Irlanda é um país, de facto, export-led. Portugal ainda se continua a ser descrito por alguns, até altos técnicos portugueses, como uma pequena economia aberta. Portugal, no fim do euro, não é uma pequena economia fechada. É uma economia que exporta entre 30% e 40% do seu PIB. Não exporta nem 90%, nem 95%, não é uma Bélgica, não é uma Irlanda, não é nada disso. O recurso durante o euro foi o crédito chegar mais depressa às famílias e ao consumo do que às empresas, as empresas endividarem-se mais do que investir em capitais próprios, e o mercado financeiro absorver muitas das poupanças daqueles que podiam jogar nelas. E, portanto, há aqui algo mais a considerar, quando também o processo de ajustamento, e aqui estou outra vez de acordo, o ajustamento, quando chega ao momento da crise de 2008 e a reação de 2008, reflete claramente a ausência a nível europeu de qualquer mecanismo de relançamento económico. O orçamento de 1%
é um orçamento absolutamente incapaz, e fiz nessa altura, ainda em 2008, uma análise sobre isso. Não há recursos no orçamento europeu para serem utilizados no relançamento e, portanto, diz os países, cada qual faça o que puder. E os países que tinham acumulado mais tensões internas, obviamente, caem num endividamento excessivo de uma maneira perfeitamente fácil. Tal como quando nós crescemos, quando nós negociamos o protocolo de Kyoto, quem parte de 1 e passa para 2 aumenta 100%, quem parte de 100 e passa para 101 aumenta 1%. E, portanto, quer dizer, as percentagens de aumento são também maiores quando os países estão mais frágeis. Isto não estou a defender que se tenha feito tudo bem em 2009. Estou a suscitar que se faça uma reflexão muito séria quais são os mecanismos de ajustamento. Porque a seguir, não havendo qualquer mecanismo pré-definido de defesa dos ataques especulativos sobre a dívida soberana e, desculpem, mas Deauville não ajudou nada, as declarações de Deauville não ajudaram nada, pura e simplesmente disseram se vocês emprestam a países com dificuldade podem perder o dinheiro, e isto evidentemente numa lógica normal de quem empresta implica maiores juros e implica também que os seguros de crédito, os famosos CDS, comecem a operar nesse mercado. É evidente que poderíamos nós ter feito melhor, mas dificilmente evitaríamos que a seguir à Grécia, à Irlanda, se passasse para os ataques especulativos à Espanha e à Itália sem passar por Portugal. Portanto, há aqui problemas que nós temos de abordar com muita seriedade e eficácia. Os ajustamentos. O problema dos ajustamentos é que um ajustamento que pode ser adequado para um país isoladamente deixa de ser adequado se for, e isso também está no seu texto, se for sincronizado entre países que têm excedentes e que ajustam para ainda cavalgar mais a expansão dos seus excedentes, sem nenhum mecanismo automático que os autocorrija, e, simultaneamente, quando todos os países deficitários esmagam cada vez mais a sua procura interna. Isto numa área que, a meu ver, desguarneceu, depois da China entrar na OMC em particular, desguarneceu completamente o modo como rege, como decide, como gere o seu interface com os grandes centros, grandes motores de crescimento que estão fora da Europa. A Europa, a meu ver, viciou-se durante muito tempo em encontrar internamente as suas fontes de crescimento. Neste momento, com a globalização, está fora e nem organizou de uma forma política, digamos assim, de que modo se queria entrosar com a China ou com a Índia ou com a América Latina, desguarneceu isso e as mecânicas naturais de funcionamento da zona euro levaram a que, neste momento, o único país da União Europeia que tem saldos positivos comerciais com a China é precisamente a Alemanha, e todos os outros têm déficit. Quando, digamos, a gestão comum da pauta exterior e da política comercial externa é um assunto que desde há muito tempo é comum, desde a origem da União Europeia, e tem, obviamente, transformou-se, precisamente porque as fontes de crescimento estão fora, transformou-se numa espécie de filtro de distribuição de ganhos e perdas dentro da União Europeia, e daí a preocupação que eu neste momento tenho, e é outra área em que temos de apostar, é cuidar, como disse a Graça Carvalho de uma forma muito clara, os acordos comerciais externos, nomeadamente com os Estados Unidos, onde nós já sabemos o que é que alguns dos nossos parceiros querem exatamente. Claro que portanto, limitar os custos sociais é evidente que é politicamente absolutamente essencial, economicamente também, mas eu agora voltaria, para não gastar, não ultrapassar o meu tempo, a alguns dos aspectos onde eu acho que é importante discutir o avanço que é feito aqui, porque, no fundo, nós parece que estamos sempre todos de acordo, porque toda a gente, não há ninguém que não diga neste momento que o grande problema da Europa é o crescimento e o emprego. E todos queremos crescimento e emprego. Agora, mais complicado é dizer quais são os instrumentos e as peças que constroem esse objetivo. E, portanto, eu achei que era interessante, para fazer uma segunda linha de intervenção, tratar estas propostas que são aqui feitas, na última ou penúltima página do texto,
e comentá-las de algum modo. E isto é dividido entre a curto prazo e a médio e longo prazo. E o meu primeiro comentário é que algumas coisas que estão a médio e longo prazo deveriam passar para o curto prazo. Se não quisermos que isto rebente tudo, antes podemos ter um plano maravilhoso, mas se a coisa rebentar antes, já não serviu para nada. O primeiro diz-se preparar uma mini-conferência orçamental marcada para finais de 2014, com vista a discutir e apoiar o aumento do orçamento da União Europeia, assim como o desenvolvimento de recursos próprios a financiar. Eu acho que isto também aparece nos 101 Dálmatas, que é crescer, aumentar. Desculpem, é para explicar assim, pronto, acho que toda a gente percebe, não há nenhum cinismo nisto. Mas aparece que estou a falar da página 34, que é preciso aumentar o orçamento europeu. A maioria acabou de votar e de impor uma redução do orçamento europeu nas perspectivas financeiras. Portanto, quer dizer, a mim não me faz nenhum sentido que o grupo que tem a maioria no Parlamento Europeu e que votou e impôs uma redução do orçamento europeu, diga, digamos com alguma ingenuidade, vamos aumentar o orçamento europeu, porque acabaram de decidir ao contrário. Precisamente porque os países dominantes dentro do grupo do PPE decidiram que já tinham, porque a lógica não tem nada a ver com isto, a lógica é uma lógica ideológica, e diz-te como é que é possível nós que estamos todos a fazer ajustamentos orçamentais, agora irmos gastar mais no orçamento da União Europeia. Isto prende-se também com a questão dos recursos próprios. E nos recursos próprios há uma discussão que tem de ser feita. Há a discussão da taxa sobre as transações financeiras, a Financial Transaction Tax, portanto o FTT, que é algo que, por uma questão de justiça, não é possível que os operadores financeiros, mesmo a Amazon e a Google, paguem valores absolutamente ínfimos de taxas, e o cidadão, em função do seu emprego ou da sua pequena empresa, está a ser exaurido. E, portanto, a FTT é absolutamente essencial. Há 12 países, entre os quais Portugal, que já fizeram esse acordo, e uma hipótese possível, se o grupo maior, até agora maior, agora espero que já não seja maior, mas se houver um entendimento entre grupos, era importante dar um impulso a isto. Mas isto também só funciona se houver a ativação do peso político da União Europeia, que é a maior praça financeira mundial, a nível de uma estabilização dos negócios financeiros a nível mundial. E termos ao nosso lado paraísos fiscais é absolutamente impensável politicamente, e o cidadão começa a dizer, não, isto já não pago também, porque os grandes operadores não pagam. E, portanto, isto requer que a União Europeia, de facto, ponha isto na sua agenda, e acho que um entendimento entre os grupos políticos era muito importante. O tempo voou. Sim. Voou. A sério, pronto. Então termino já. E olhar para isto, mas depois pode ser que haja... Porque há mais coisas que eu gostava de dizer sobre estas propostas. Então vou dizer mais 2 ou 3 coisas. O backstop é importante, mas politicamente não se consegue backstop para a União Bancária. É muito importante olhar pela linha de crédito a ser reembolsada, e isso está decidido politicamente, não está materializado. E lembremos-nos que o ISM, o MEE, tinha prometido 60 bi para recapitalização direta dos bancos, melhor que o usem, mas, desculpem, a direita não permitiu isto. Foi a direita, os países de direita, os países com liderança, não permitiram esta transformação, mas os países são os mesmos. E para nós, Portugal, isto era absolutamente essencial, para não ir outra vez ao orçamento europeu. Um fundo de apoio às reformas estruturais, um CCI, que é aquilo que a Graça Carvalho elogiou. E eu acho que é muito importante se isto não corresponder a outra troika. Porque se os apoios dos fundos estruturais vêm associados ao cumprimento de receitas que, mesmo que resultem ou não resultem, não são negociáveis, então começamos a ter demasiados paus em cima da nossa cabeça. E uma das coisas que eu também noto nos 101 Dálmatas, e que acho que não deveria lá estar, é que, neste momento, os fundos estruturais, para além de todas as sanções, que não tratem muito detalhe, mas que eu calculo que conhecem em detalhe, todas as sanções que estão implícitas por violação de déficit, de dívida, etc., agora podem ser
a essas sanções todas pode ser acrescido o corte dos fundos estruturais. E isto foi votado pela maioria de direita, inclusivamente por todos os deputados do PSD, no Parlamento Europeu, na legislação sobre fundos estruturais. E, portanto, ter aqui nos 101 dálmatas que é preciso rever a macrocondicionalidade, quer dizer, não faz sentido. Talvez, digamos, não faz sentido, porque, de facto, isto é absolutamente injusto, absolutamente impensável e vai atacar aquilo que é mais essencial para Portugal. Portanto, relativamente a todas as outras coisas que diz para baixo, eu acho que a mutualização da dívida, eu continuo a achar, isso já passou. Quer dizer, anteontem era assim, hoje, depois do debate, pelos vistos, quer o Schulz, quer na entrevista do Verhofstadt de ontem no Público, quer também o Juncker, aceitam aquilo que a Comissão Europeia já tinha também avançado e que eu pedi enquanto relatora do TUPEC, é que haja qualquer mecanismo de mutualização da dívida e não é preciso alteração de tratados. Pode-se fazer a tratados constante e porque o Tribunal Constitucional Alemão levantava problemas para os eurobonds, que era mutualizar até 60% e depois cada um ser responsável acima dos 60%, foi por isso que se fez a alteração para o fundo de redenção, precisamente porque isso, no momento em que se firmar, fica fixo e, portanto, já não levanta uma eventual crítica de que há uma corresponsabilização sem limite de um país pela dívida dos outros, porque é como um projeto de investimento. Agora, sem isto, como economista, eu pergunto-vos, quer dizer, isto fica aqui refletido claramente na página 4, quando se diz nós só atingiremos 60% do PIB em termos de dívida em 2037, porque o processo de ajustamento levou a dívida de 61% para 129,6%, e, portanto, só em 2037 é que seremos capazes de atingir os 60% do PIB, da dívida, se, entretanto, o PIB nominal crescer 3,5% ao ano e o orçamento primário tiver um saldo positivo de 13,5% também. Portanto, quer dizer, sejamos realistas, é evidente que neste momento há muita liquidez internacional e o risco de desagração do euro desapareceu momentaneamente, mas isto é uma base sólida para nós considerarmos que não precisamos de nenhum tipo de mutualização de dívida? Eu acho que não. E, portanto, há aqui toda uma reflexão de fundo que é preciso fazer e que eu acho que foi feita em 2012, ou foi iniciada com o blueprint da Comissão e com o texto de Van Rompuy mais 4 ou 5, não sei se o Parlamento está ou não está, e que, entretanto, foi interrompida quando a pressão sobre a dívida soberana estabilizou, mas que é preciso que nós a façamos. E é preciso que nós, portugueses, exerçamos esse poder no Parlamento Europeu. Portanto, obrigada, desculpem ter ultrapassado um bocadinho o tempo, desculpem algumas concordâncias e discordâncias, mas tentei, como sempre, ser clara, ser sincera e ser construtiva. Muito obrigada.